Olá pessoal, olá investidor. Vamos dar início a mais um relatório Top Picks, a nossa carteira semanal de equity. Bom pessoal, falando em termos de retrospectiva sobre o que aconteceu na semana, novamente foi uma semana difícil, uma semana que a aversão ao risco ela preponderou, isso mediante a um cenário cada vez mais complicado na Grécia. Atualmente, você vê grande parte dos analistas já trabalhando com probabilidade de default bastante elevada, um default que tem se falado em termos de 50% da dívida grega. O investidor assimila essa informação e isso acaba pesando nos mercados acionários. Hoje, qual é o grande embate na União Europeia? O Banco Central Europeu, ele vai ou não vai se antecipar e continuar provendo liquidez às grandes instituições financeiras que são credoras dessa dívida grega. Em especial, você tem uma grande exposição por parte dos bancos franceses. Eles seriam os maiores credores aí da Grécia. Você pode notar, inclusive nos spreads dos títulos desses bancos, eles têm aumentado consideravelmente, assim como os spreads dos próprios títulos franceses, do Tesouro francês. Isso tudo só evidencia a grande aversão ao risco que é a Europa e o momento dessa crise de dívida, o quão exorbitante ela está. Falando um pouco sobre os Estados Unidos, a gente teve um news flow forte também, vários indicadores ao longo da semana, em especial o FONC divulgou a sua ata, enfim, as suas decisões foram dentro das expectativas do mercado. Mas o que pesou aí nos indicadores norte-americanos foi o view pelo Fed. O Fed continua muito pessimista com a economia norte-americana e continua com um view, esse view dele, pessimista, se traduziu em receio por parte dos investidores. Então, também pesou nos mercados acionários. No âmbito doméstico, a gente não teve nenhum indicador com grande relevância e o Bovespa acabou, correlato como sempre, seguindo o humor do cenário externo, com um forte news flow da Grécia e da zona do euro. Bom, falando um pouco sobre o desempenho da semana e nossa performance da carteira, a gente conseguiu bater o benchmarking. O Ibovespa, o nosso benchmarking, ele apresentou uma queda de 6,4% ante uma queda da nossa carteira de 4,7%. Isso dá mais ou menos 1,7 pontos percentuais de vantagem para a nossa carteira. Foi um ótimo desempenho, baseado basicamente em ações com beta um pouco mais baixo, ações mais resilientes, ações mais conservadoras, ações como a STT, Eletropaulo, CCR, inclusive o Odontoprev, que ficou em linha ali com o desempenho da nossa carteira. O único ativo que pesou acabou sendo a MMX, que é a nossa exposição a commodities, que seria uma pimenta da carteira, que tem um beta um pouco mais alto. Falando sobre a nossa perspectiva para a semana, o que a gente espera, novamente a gente espera que o news flow internacional ele venha preponderar sobre a nossa agenda que está um pouco fraca essa semana. No âmbito doméstico, a gente só tem uma nota técnica e o relatório trimestral de inflação, que deve ser divulgado ao longo da semana. E lá fora você tem todo esse imbróglio da crise grega, como ela pode se alastrar para a Europa ou não, um embate do Banco Central Europeu, fora indicadores importantíssimos nos Estados Unidos, que vai divulgar uma série de dados soft data, como, por exemplo, a confiança do consumidor, que vai dar um insight muito importante sobre o mercado de trabalho norte-americano. Fora isso, a gente acredita que realmente esse news flow da Grécia deve preponderar e ele vai ser o divisor de águas para a semana. Quanto às alterações da carteira, a gente opta por não fazer nenhuma alteração. A gente acha que o nosso portfólio está muito bem estruturado para essa semana volátil e decide manter ele, apostando uma postura mais conservadora diante desse mercado. Bom pessoal, é isso. Esse é o nosso relatório Top Picks. Para maiores informações, vocês podem acessar o nosso portal. Até o próximo relatório.